Livro de Provérbios, capítulo 22. Todos acharam? Vamos ler com a guia de instrução de meu espírito. O bom nome vale mais que prata. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de suas soberbas será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor, glória a Deus. Meu irmão, nessa passagem aqui a gente tem os provérbios de Salomão, né? E para a gente entender os provérbios de Salomão, irmãos, a gente precisa ter em mente que provérbios não são promessas, né? Não temos aqui promessas, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Sabe, não é uma promessa, é certeza que se você ensinar a criança desde pequenininho, quando for idoso nunca vai se desviar. Isso é uma promessa. Não é uma promessa, né, irmãos? O que nós temos aqui são constatações, são conselhos. Geralmente o que acontece quando você ensina a criança no caminho que ela deve andar? Geralmente o que acontece é que até quando ela fica mais velha, ela não se desvia daquele caminho. Ela sempre, ainda que ela caia em um determinado momento, ela sempre volta para aquele caminho. E geralmente é isso que acontece em grande parte dos casos, é uma constatação. Quando você pega as pessoas que não estão honrando a Deus, não estão glorificando a Deus, estão andando no caminho errado, você vai constatar que tiveram pais que geralmente não ensinaram ele no caminho certo, que não ensinaram ele como honrar a Deus, como glorificar a Deus. Irmãos, então essa é uma constatação, mas pode acontecer de você ensinar o seu filho o caminho certo e ele se desviar. Pode acontecer. Geralmente não é o que acontece, né? Mas pode acontecer. Então provérbios, irmãos, são conselhos, são constatações, né? Se nós queremos honrar a Deus, queremos glorificar a Deus, é muito importante nós nos atentarmos para esses conselhos, né? As pessoas colocam um filho no mundo e tem uma gente que fala: Deus cuida, coloca filho no mundo, bota comida na mesa ali e acabou, acho que já fez a parte dele. Irmãos, mas o provérbio está dizendo: não, você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Você deve ensinar. Por que você deve ensinar? Porque quando ela ficar velha, ela não vai se desviar desse caminho, né? Geralmente é isso que acontece. É isso que nós temos que fazer se nós quisermos honrar a Deus como pai, né? É isso que a mãe tem que fazer se ela quiser honrar a Deus como mãe. Sabe, não são conselhos de uma pessoa qualquer, não são constatações de uma pessoa qualquer, são conselhos do homem mais sábio que já pisou nesse mundo, fora Jesus Cristo, né? Uma sabedoria dada por Deus. Então imagina o homem com uma sabedoria dada por Deus, o homem mais sábio desse mundo, fora Jesus Cristo, aconselhando você, sabe? E você querendo fazer as coisas do seu jeito, não se atentando aos conselhos, sabe? Você vai errar muitas vezes, até perceber: devia ter ouvido aquele conselho, devia ter seguido aquele conselho, né, irmãos? Então o crente, ele não erra para aprender,
o crente, ele aprende com a palavra de Deus. Né, irmãos? E nessa passagem aqui, quando a gente chega quando a gente Salomão começa no primeiro versículo aqui, ele vai dizer: a boa reputação é mais importante que muitas posses, né? Ter uma boa reputação é mais importante do que conseguir bens materiais, do que conseguir casa, conseguir carro, né? Conseguir ter um bom emprego, ter um bom salário. A boa reputação é melhor. Essa é a constatação de Salomão. Né, irmãos, e o que acontece? Nesse mundo caído aqui, nós tendemos a ser inclinado para o pecado. A gente tende a dar mais importância para as posses. Né, irmãos? A gente foca em conseguir a casa, a gente foca em conseguir o carro, a gente fica focado em conseguir ter uma vida estável, né, em conseguir um bom emprego, um bom salário. E muitas pessoas, para conseguirem essas coisas, elas abrem mão da sua reputação, né? Elas abrem mão do seu bom nome, elas passam por cima das outras, elas são ignorantes com os outros, são pessoas muitas vezes insuportáveis de se lidar, porque ele está focado ali em conseguir bens materiais, em conseguir casa, em conseguir carro. E se ele precisar abrir mão do seu nome, se ele precisar passar por cima de um monte de coisa, se todo mundo odiar ele, para ele ter essas coisas, ele não pensa duas vezes, ele abre mão de todas essas coisas, né? Então a constatação de Salomão é: não vale a pena abrir mão do seu nome, abrir mão da sua boa reputação por causa de posses materiais. Não vale a pena. Antes, é muito melhor você zelar pelo seu bom nome, né, irmãos? E ele vai dizer: desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro, né? As pessoas têm boa estima por você? Você desfruta de boa estima? As pessoas gostam de você? Ou você é uma pessoa insuportável, uma pessoa que as pessoas não querem estar perto? Desfrutar de uma boa estima, sabe, é muito melhor do que prata e ouro. Sabe, esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet de um deputado que ele ia pegar um avião lá para ir para um determinado lugar. De repente alguém começou a filmar com o celular e começou a dizer: ó, tá vendo esse deputado aqui? Vocês estão vendo esse deputado aqui? Esse deputado aqui foi aquele lá que colocou dinheiro na cueca. É esse aqui que roubou o povo. É isso aqui, ó. Eu acho que deviam revistar aqui, fazer uma revista aqui para ver se não tem dinheiro na cueca, né? Você vê, ele conseguiu dinheiro? Conseguiu bens materiais? Conseguiu fortuna, conseguiu tudo. Mas olha só, a reputação, ele abriu mão da sua reputação, sabe? Ele não tinha uma boa estima das pessoas. Por quê? Porque ele estava focado ali em posses, em bens materiais, focado em prata, em ouro, focado em dinheiro, né? E Salomão está constatando: ó, não vale a pena, né? Se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, irmãos, facilmente nós podemos chegar à conclusão contrária. Não, vale a pena sim, as pessoas não gostam de mim, eu não desfruto de boa estima das pessoas, mas vale a pena, porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu consigo conquistar um monte de coisa. Facilmente, muitas pessoas acham que vale a pena. Por isso que é tão importante nós nos atentarmos para aquilo que a palavra de Deus ensina. Não vale a pena, né? Certamente aquele deputado ali, sabe, quando ele ouve a reputação dele, quando as pessoas olham para ele e chamam ele de ladrão, sabe, certamente aquilo entristece ele. Certamente ele fala: puxa, mas ele vê que não vale a pena, né? E muitas pessoas só vão aprender isso no fim da vida, né? Mas quando o nome estiver na lata do lixo, quando ninguém gostar dele, é nesse momento lá no fim da vida que vai entender: puxa vida, tanto dinheiro, tantos bens materiais, mas olha só, eu ando na rua, todo mundo me chama de ladrão, né? Eu passei por cima das pessoas, eu fiz um monte de coisa que não era lícito, e olha só. Então, irmãos, é interessante a gente se atentar para o nosso bom nome.
É claro que se atentar para o nosso bom nome, irmãos, vai muito além de um bom nome aqui na terra, né? A gente também tinha o nosso nome na lata do lixo, né? A gente nasceu no pecado. A gente, descendente de Adão, irmãos, a gente não tinha mérito nenhum, a gente não tinha merecimento nenhum, né? A gente era simplesmente deplorável, depravado, caído. Nosso bom nome não valia nada. E o que aconteceu? Jesus Cristo foi aquele que nos deu um bom nome, né, irmão? Jesus Cristo foi aquele que nos tornou limpos, né, irmãos? Hoje nós temos a boa estima, gozamos da boa estima, nós somos amados por Deus, nós somos adotados como filhos. Então, irmãos, nós devemos priorizar esse nosso bom nome acima das posses materiais, né? Devemos priorizar o nosso bom nome, né? O fato de Deus ter nos salvado, ter nos limpado, ter nos remido, devemos estar priorizando isso acima da prata e do ouro, sabe? É nisso que nós devemos estar focados, né? Mas é nisso que nós temos que gastar a nossa energia. E Salomão, ele vai falando vários provérbios aqui, né? Ele vai dizer: o rico e o pobre têm algo precioso em comum, o Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. Né? Por que o rico é rico? Porque ele é inteligente, porque ele é mais capaz, né? Porque ele nasceu de uma família melhor. Não, rico é rico porque Deus permite que ele seja rico. Ah, mas e o pobre? O pobre é por causa das circunstâncias ruins, por causa da sociedade. O pobre é porque não tem oportunidades. Não, o pobre é pobre porque Deus criou o pobre. É assim que funciona. Deus criou o rico e Deus criou o pobre. Não tem ninguém que é rico por si mesmo que Deus não tenha criado. Não tem ninguém que é pobre por si mesmo que Deus não tenha criado. Sabe, muitas vezes, irmãos, as pessoas estão murmurando demais porque são pobres. Ah, por que eu sou pobre? Por que eu nasci numa família pobre? E olha só, a vida miserável, a vida difícil. Irmãos, a grande questão o pobre, a vida pobre pode fazer com que um eleito perca a salvação? A vida pobre pode fazer com que uma pessoa não honre e não glorifique a Deus? Irmãos, e a resposta é não. Então a grande questão, irmãos, não é não é como é que eu faço para ficar rico se eu sou pobre. A grande questão é como é que nós glorificamos a Deus na condição em que Deus nos criou. Tá? Se Ele te criou rico, como é que você glorifica a Deus na sua riqueza? Se Ele te criou pobre, como é que você glorifica a Deus na sua pobreza? Sabe, como é que você enxerga para essas coisas? Né? Porque o rico não merecia nada, e o pobre também não merecia nem ter nascido, não merecia nem o ar que respira. Então os dois só têm motivo para agradecer, os dois só têm motivos para serem gratos, né, meus? Então como é que nós estamos enxergando a riqueza? Como é que nós estamos enxergando a pobreza? Será que nós estamos enxergando que é Deus que nos colocou nessa condição? Né, irmãos? Porque se a gente é pobre porque a gente tem que ser pobre mesmo, porque se a gente quisesse ser rico, Deus nos dava riqueza, né? Não é simples assim, né? Ninguém é pobre e deveria ser rico, não existe. Não, se a gente é pobre é porque Deus quer que a gente esteja nessa condição, porque a partir do momento que Deus não quiser mais, Ele faz você ficar rico rapidinho. É assim que funciona. Então a grande questão, irmão, não é como é que a gente faz para ficar rico, né, irmãos? A grande questão será que eu consigo ter um coração que glorifica a Deus na pobreza, na dificuldade, na prova, na luta, na enfermidade? Essa é a grande questão. Será que eu consigo enxergar que a mão de Deus me colocou nessa situação e eu preciso glorificar Deus nessa situação que eu estou? Mas então esses provérbios, eles nos fazem pensar sobre a condição em que nós estamos, né? E ele vai dizer no versículo 3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o incauto contudo passa adiante e sofre as consequências. O prudente, ele vê o perigo, e ele vendo o perigo, o que ele faz?
ele se precaver, né, irmãos? Ele não se arrisca no perigo, mas o incauto, né, aquele que não vê o perigo, ele é pego de surpresa, ele é pego desprevenido, né? Se você sabe que numa determinada rua existem bandidos ali que estão apontando arma para as pessoas dentro do carro e fazendo os carros parar para roubar, você com certeza não vai passar por aquela rua, você vai passar por outra rua, porque você foi avisado, ó, naquela rua lá, tá, cuidado lá com os bandidos. Então, mas se você não sabe de nada, você vai de encontro com o perigo. E qual que é a realidade espiritual aqui? A realidade, irmãos, é que quem se atenta para a palavra de Deus é prudente. Quem se atenta para a palavra de Deus enxerga o perigo, enxerga a cilada, né, irmãos? Enxerga aquilo que vai nos fazer cair, aquilo que vai nos fazer perecer, aquilo que vai nos fazer pecar diante de Deus. Sabe, o prudente, ele olha para a palavra e ele enxerga o perigo e ele foge do perigo. Mas o incauto, aquele que não crê na palavra de Deus, ou aquele que acha que só precisa crer em algumas coisas na palavra de Deus, ele é pego desprevenido, né, irmãos? Ele cai em ciladas, ele cai em armadilhas, ele não consegue ver o perigo, ele não crê na palavra de Deus. Então ele vai seguindo a vida do jeito deles, caindo em ciladas, caindo em armadilhas, né, irmãos? E essas armadilhas, essas ciladas do incauto, levam ele à morte, levam ele à perdição. É isso que acontece. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida, né? Quando nós tememos o Senhor, quando nós caminhamos com o Senhor, qual que é a nossa recompensa? A riqueza, a honra e a vida. Mas eu estou temendo o Senhor e eu sou pobre, né, irmãos? Sabe, ninguém teme o Senhor, irmãos, e é pobre, né? Estamos falando da verdadeira riqueza, né? Jesus Cristo falou: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, junteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, aonde os ladrões não roubam e não minam. Então, aqueles que caminham com Deus, aqueles que buscam a Deus, né, irmãos, eles têm a verdadeira riqueza. Ainda que eles não sejam ricos aqui na terra, eles têm a verdadeira riqueza, eles estão juntando o tesouro no céu. Não tem ninguém que caminhando com Deus aqui e vai terminar na miséria. Pode terminar na miséria nesse mundo, mas há uma riqueza espiritual, há uma recompensa para aqueles que caminham com Deus, né, irmãos? Há uma honra em se caminhar com Deus, há uma honra verdadeira, né? Quantas pessoas não são honradas pelo mundo aí, mas é só uma honra da boca para fora. Há uma honra verdadeira quando nós caminhamos com Deus, há uma vida verdadeira que nós recebemos quando nós caminhamos com Deus. Uma vida, não é uma vida que a gente vive alguns anos e morre e acabou, né? Não, moço, é uma vida eterna em glória, né? Então Salomão vai tratar sobre essas realidades, né, irmãos? E ele vai continuar dizendo: na trilha dos perversos existem espinhos e ciladas, quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Se a gente caminhar com os perversos, o que vai acontecer? Sabe, eles vão cair em ciladas, eles vão cair em armadilhas, e a gente vai cair junto com eles, porque nós estamos lá caminhando junto com eles. Então o que a gente deve fazer? Afastar-se deles. Olha só o conselho. Sabe quantas pessoas, irmãos, acham que pode andar junto com os ímpios sem se contaminar, né? Acham que pode ter intimidade com os ímpios sem se corromper, né? Quantas pessoas acham que são crentes, mas podem casar com o ímpio e mesmo assim manter uma vida que honra e glorifique a Deus? Sabe, irmãos, não dá, irmãos. Quando um ímpio casa com o crente, sabe, é o ímpio que faz o crente desandar, sabe? Não é o crente que converte o ímpio, não. É assim que acontece. Sabe, irmãos, o ímpio que vai fazer o crente desonrar a Deus, não é o crente que vai converter o ímpio. É por isso que a palavra de Deus deixa bem claro essas coisas: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, né? Não vos prendais, afaste-se dos perversos, afastem-se dos ímpios.
Sabe, não somos nós que vamos transformar eles, não, são eles que vão fazer a gente cair. Sabe, são eles que vão fazer a gente pecar, são eles que vão nos induzir a uma vida que desonra a Deus. Então o que nós devemos fazer? Afastar deles. Sabe, irmãos, um conselho tão simples, mas muitas vezes as pessoas não querem perder os amigos. Mas eu gosto, é meu amigo desde pequeno. Mas se é um perverso, afaste-se dele. Por isso que o crente, quando se converte, ele perde muitos amigos. Os crentes se convertem e perdem muitos amigos. O amigo não quer saber mais dele. Por quê? Porque ele já não tem comunhão mais com aquelas coisas que desonram a Deus, com aquelas coisas que não glorificam a Deus. É assim que acontece. Não dá para o ímpio se converter e continuar tendo os mesmos amigos. Não dá. E ele vai dizer: o rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Então Salomão está fazendo constatações. O rico domina sobre o pobre. Isso é uma constatação, né? Os mais ricos são aqueles que têm maior influência sobre os mais pobres. Essa é uma constatação. Então a grande questão é: aqueles que são ricos, até que ponto chega esse domínio? Né? Até que ponto chega esse controle sobre os mais pobres? Será que o rico, esse controle que ele tem sobre os mais pobres é um controle que chega à injustiça, chega à maldade? Será que é esse o controle que ele está exercendo sobre os mais pobres? Será que é isso que ele faz com aqueles mais necessitados? Né? Porque a constatação é que o rico, ele tem uma influência sobre o pobre, mas até que ponto chega essa influência? Né? Muitas pessoas não sabem lidar com a riqueza quando alcançam a riqueza. Quando são pobres, são simples, são humildes, reclamam que os mais ricos oprimem ele, mas quando é ele que fica rico, ele faz pior que o outro. Não, agora eu vou fazer pior do que fizeram comigo, porque me maltrataram tanto, me humilharam tanto, agora eu piso em todo mundo também, humilho mais ainda, porque agora eu estou aqui em cima. Agora, né? Olha só como é que os ímpios funcionam, né, irmãos? E a grande questão é que o texto bíblico continua dizendo: quem semeia injustiça colherá desgraça. Olha só, você está semeando injustiça? Você está exercendo da sua riqueza com maldade? A única coisa que você vai colher é desgraça. Então os mais ricos, irmãos, aqueles que têm um domínio sobre os pobres, eles deveriam pensar muito bem, né, irmãos, em como eles estão gerenciando esse domínio sobre os mais pobres. Se isso faz com que eles oprimam os necessitados, oprimam aqueles que mais precisam. Né? Salomão vai dizer que o que toma emprestado se torna servo do que empresta. As pessoas pedem alguma coisa emprestado, de repente o outro que emprestou já acha que o outro está devendo favor agora. Não, agora eu tenho uma brecha para pedir alguma coisa para ele, porque eu emprestei para ele determinada coisa que ele me pediu. Irmãos, e quantas pessoas, irmãos, não estão apenas esperando uma oportunidade, né, para se aproveitar do outro porque emprestaram alguma coisa? Né? Quantas pessoas, irmãos, agem de maneira injusta porque emprestaram alguma coisa? Né, irmãos, como será que nós agimos quando nós fazemos o bem para alguém, fazemos um favor para alguém, emprestamos alguma coisa para alguém? Será que nós nos sentimos no direito de fazer do outro nosso servo, né? Pedir alguma coisa muito maior para o outro, achando que ele tem obrigação de fazer, porque em determinado dia a gente socorreu, fez determinada coisa. Como nós estamos agindo? Sabe, essas são as constatações que Salomão está fazendo, né? Por isso tem muita gente que não pede nada emprestado. Não vou pedir nada emprestado não, porque se eu pedir alguma coisa emprestada para aquele ali, depois ele se sente no direito de pedir isso, pedir aquilo outro, fazer aquilo outro, né? Essa é uma constatação, é assim que funciona, né, irmãos? E ele vai dizer: quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo da sua soberba será completo, né? As pessoas, quando são ricos, oprimem os mais pobres,
Geralmente eles são orgulhosos, eles são soberbos, eles são arrogantes, e o castigo da sua soberba será completo, sabe? Não vai faltar nada do castigo da arrogância, não vai faltar nada do julgamento do orgulho. Então olha só, o perigo que muitas vezes a riqueza traz. Perigo, quantas pessoas querem ser ricas e de repente eles ganharam na loteria e ficaram ricos, sabe? Isso foi a maior desgraça na vida deles, sabe? Isso só trouxe pessoas interesseiras perto deles, isso só fez ele pecar ainda mais, desonrar Deus ainda mais. Mas ele acha que foi uma bênção. Não foi uma bênção, eu consegui muito dinheiro, foi uma bênção. E no dia do juízo ele vai ver que aquele dinheiro que ele ganhou foi a maior desgraça da vida dele, porque agora ele vai ter que responder, né, por toda aquela soberba que o dinheiro trouxe, por toda aquela arrogância que o dinheiro dele trouxe, né, irmãos? Por isso que é preciso lidar muito bem com as bênçãos. É preciso lidar com a pobreza, mas é preciso lidar muito bem com o dinheiro também, com as bênçãos, com as posses também, porque senão a gente cai mais do que na pobreza. Irmãos, ele vai dizer: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado, né? Algumas pessoas vão dizer: não, se eu repartir o meu pão com o necessitado, vai sobrar menos pão para mim, então isso não é bom. Se eu não ajudar o necessitado, eu vou ficar com mais pão, eu tenho mais provisão. Como assim divide o pão com o necessitado e eu vou ser abençoado? Né? Algumas pessoas, irmãos, vivem pelo raciocínio lógico. Sabe, se eu não ajudar ninguém, se eu guardar o dinheiro todo para mim, e se eu fingir que não estou vendo os outros passar dificuldade, sabe, vai sobrar mais dinheiro para mim, a minha chance de prosperar no mundo é maior. Né, irmãos? Mas a questão é que esse mundo não é governado pelo raciocínio lógico. Esse mundo é governado por Deus. Existe uma ação sobrenatural de Deus, irmãos, abençoando aqueles que repartem o pão. Existe uma ação sobrenatural de Deus, irmãos, que vai ajudar aqueles que ajudam o seu próximo. Quantas vezes as pessoas acham que, por exemplo, vir congregar é perder tempo? Não, eu vou congregar, eu vou perder tempo. Se eu ficar trabalhando nessa 1h30 em vez de congregar, eu vou ganhar mais dinheiro. Agora, se eu vou para a igreja, eu vou perder dinheiro. Sabe, ele não entende que Deus é aquele que não vai deixar faltar o pão na mesa dele. Sabe, ele quer viver pelo raciocínio lógico. Sabe, então, irmãos, nesse mundo o raciocínio lógico não funciona para as coisas de Deus, irmãos. A palavra de Deus é aquela que nós lemos e é aquela que funciona. Nós ajudamos o nosso próximo, Deus é aquele que vai nos abençoar. É assim que funciona. Irmãos, lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Salomão vai falar: lança fora o escarnecedor. Quantas pessoas, irmãos, têm medo de ofender o escarnecedor? Não querem que o escarnecedor fique magoado, Não é para pedir para o escarnecedor se retirar, com amor, com carinho. Não, irmãos, o escarnecedor, ele tem que ser lançado fora. Sim, você lança ele fora. Você não fica preocupado se ele se ofende, você não fica preocupado se ele gosta de você ou não, se ele fica magoado ou não. Não, você lança ele fora, o escarnecedor. Porque o escarnecedor, irmãos, ele vai trazer problemas para você. Sabe, ele vai trazer confusão, ele vai trazer desonra. É só isso que ele vai trazer. Sabe, quantas pessoas, irmãos, estão lá junto com o escarnecedor? Você fala: você tem que lançar essa pessoa fora, você tem que se livrar dessa pessoa. Essa pessoa só desonra a Deus, essa pessoa só faz o que não deve. Então você precisa tomar uma atitude, você precisa se livrar dessa pessoa. Não, mas não sei, mas não é assim também. E tem que ser com carinho, tem que ser com jeitinho, e fica lá junto com o escarnecedor lá, desonrando a Deus, trazendo problemas. Irmãos, por isso que
Muitas vezes a timidez é um pecado. Os tímidos não alcançarão o céu. Né? A palavra de Deus fala: os tímidos não alcançarão o céu. Porque as pessoas, a timidez, irmãos, a timidez impede elas de tomarem decisões que honram e glorificam a Deus. Sabe? Muitas vezes é preciso tomar decisões drásticas. Lançar fora o escarnecedor. Se livra do escarnecedor. Né, irmão? Não é algo que nós devemos pensar o que fazer, o que não vai fazer. Então Salomão está trazendo provérbios aqui, irmãos, e que a gente podia passar dias e dias e dias lendo provérbio por provérbio, exortando provérbios por provérbio, né, irmãos, que todos eles se aplicariam na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Podíamos refletir por cada um deles. E é por isso, irmãos, que nós devemos ler os provérbios, irmãos, como conselhos. O que eu faço para honrar a Deus? Estou um escarnecedor lá na minha empresa, o que eu faço? Lança fora o escarnecedor. Pronto, você já sabe o que você faz. Né? Você não fica pensando: mas e o dinheiro que eu vou ter que pagar? E a família, o que a família vai pensar? Isso aqui. Não, moço, você segue a palavra de Deus, simples assim. Tá, irmãos? Ao mesmo tempo que nós devemos prezar pelo nosso bom nome, ter uma boa estima das pessoas, não é a boa estima do escarnecedor que você tem que ter. Né, irmão? Não é a boa estima daquele que desonra a Deus que você tem que ter. Né, irmãos? É uma boa estima das pessoas olharem para você e dizer: não, isso aqui caminha com Deus, isso aqui não fala palavrão, isso aqui é uma pessoa honesta, isso aqui você combinar com ele cumpre direitinho, isso aqui você pode confiar nele, isso aqui uma pessoa sensata, sabe, essa boa estima que nós temos, uma pessoa educada, nunca vi falar palavra, nunca vi desrespeitar, uma pessoa boa de se conversar, sabe? Essa boa estima é a boa estima do escarnecedor, aquele que desonra, sabe? As pessoas misturam todas as coisas. Irmãos, a pessoa está tentando agradar o que desonra a Deus. Aquele que deveria lançar fora, sabe, irmãos, é aquele que ele quer ter a boa estima. E o crente aqueles que caminham com Deus, que deviam ter boa estima por ele, não são aqueles que querem ficar longe, né? Porque ele está, esse irmão aí, ele fica andando com as pessoas que desonram a Deus lá, não quero ficar perto dele não. Sabe? Por isso, irmãos, que atitudes corretas que honram e glorificam a Deus não são fáceis de tomar. Sabe, os conselhos são simples, mas não são fáceis de tomar. Né? Muitas vezes a questão não é que as pessoas não estão entendendo, sabe, irmãos, é que não são coisas fáceis. É preciso crer na palavra de Deus para tomar esses conselhos, irmãos. Crer na palavra de Deus para tomar os conselhos. Sabe, é que nem um atleta. Você pega um atleta aí, como é que você consegue participar da competição aí de corrida aí? É simples. É só treinar todo dia. Eu corro 2 horas. É simples, mas é fácil de fazer? Não é fácil de fazer. É simples, mas não é fácil. A gente não consegue ficar correndo 2 horas todo dia, vai cansar, precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação. Sabe, a palavra de Deus é simples, mas é preciso ter a verdadeira fé para cumprir. Né, irmão? Se não tiver a verdadeira fé para cumprir, não adianta. Por mais simples que seja, a pessoa vai falar: mas vai magoar, mas eu acho que eu podia fazer assim, podia fazer assado, eu acho que deve ter outro método, eu acho que deve ter outro jeito, eu tenho que ensinar a criança no caminho que deve andar, mas é difícil, né, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso aqui, eu chego cansado, né, isso aqui, então deixa a escola lá ensinar lá, né, sabe? Não é simples, é simples, o versículo bíblico é simples, mas não é fácil de executar. Né, irmãos? É preciso ter a verdadeira fé, é preciso ter a verdadeira convicção. Né, irmãos? Então que hoje, irmãos, Deus possa nos conceder essa verdadeira fé, essa verdadeira convicção. Né, irmãos? Para olharmos a palavra de Deus e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, em cada situação. Essa é a palavra que seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome de Jesus. Amém.